Boa noite aí, galera. Esperando o Douglas, técnico do Paraná, Foz do Iguaçu, entrar. Dilson. Aí, Douglas na área. Fala aí, seu Douglas. E aí, beleza? Tudo bom com você, cara? Tudo tranquilo. Beleza? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Deixa eu ver se... Show. Então, cara, em primeiro lugar, boa noite. Muito Boa obrigado por noite. você aceitar esse meu convite dessa minha aventura aí pelo Brasil. Hoje a nossa live vai ser quando chegar em meia hora, vai ser a metade dessa minha aventura aí, o episódio 13. E para a gente não perder tempo e tentar fechar em uma horinha mesmo, se a conexão deixar, queria pedir para você se apresentar, contar sua trajetória, desde o dia que você se apaixonou pelo basquete até os dias de hoje. Relaxa aí e solta a voz para a gente aí. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade e me sinto honrado aí em ter sido escolhido aí para estar representando o Paraná aí na sua grande empreitada aí pelos estados do Brasil. E meu nome é Douglas Stato Famâncio. Eu tenho 32 anos, quase 33. E eu sou técnico de basquete desde os 17 anos. Né? Eu comecei a jogar teoricamente tarde, né? Comecei com 13 anos. E através de meu primo, o Alessandro, e meu irmão, o Fernando, que ficaram insistindo para eu poder participar. Eu gostava muito de futebol, mas era ruim pra caramba. Aí entrei no basquete e tinha uma facilidade para jogar em relação aos outros e acabei, primeiramente, participando. Aí depois de alguns meses eu já não conseguia viver sem. Aí eu tive a oportunidade no terceiro ano conseguir uma bolsa de estudos num colégio particular, né, aqui de Foz do Iguaçu. E assim que eu terminei o colégio, eu estava naquela dúvida qual faculdade fazer. Eu consegui, através do ProUni, entrar na Uniamérica, né? Então não tinha uma necessidade de sair de Foz do Iguaçu para poder estudar. E a minha primeira opção eu tinha colocado como educação física, né? Apesar de ter outros interesses. E já no primeiro ano, como voluntário, eu fui dar treino para as equipes preparar as equipes para os jogos escolares aqui de Foz do Iguaçu, da, do colégio em que eu estudei a vida inteira, que era o Colégio Almirante Tamandaré. Entrando lá para poder organizar as equipes a pedido do diretor, me deparei com uma equipe feminina com algumas meninas bem talentosas e meio de surpresa a gente até ganhou aqui a fase municipal. E depois disso, acabei me interessando cada vez mais, né, para trabalhar como técnico. Então, durante a minha faculdade inteira, eu dei treino de basquete como estagiário e acabei não tendo muito sucesso como atleta, né, aqui em Foz do Iguaçu, bem na época que eu estava na faculdade, uma equipe semi-profissional que vinham atletas de fora e tudo. Até treinei até os 19 anos, mas a equipe acabou. E aí eu fiquei em Foz para terminar a faculdade, terminei a faculdade. Aí fui convidado, durante a faculdade eu também viajava com o professor Ivan Marques e o professor Cláudio Lisboa,
né, para as competições, para a Liga Oeste, Campeonato Estadual que Foz do Iguaçu participava. E assim que eu me formei, através do professor Cláudio, ele conseguiu uma bolsa para eu poder trabalhar com basquete, né? Até porque eu recém-formado, a única opção que eu tinha era trabalhar com a academia, aqui em Foz do Iguaçu não tinha muito apoio. E comecei a dar treino no Colégio Estadual Três Fronteiras, onde nós temos um projeto lá há 10 anos, isso já em 2010, me formei em 2009. Estou há 10 anos nesse colégio, que é um colégio estadual, bem de uma região bem carente de Foz do Iguaçu. E no ano seguinte, também o professor Cláudio largou na minha mão a equipe sub-13 feminina, até porque ele estava sobrecarregado com todas as categorias. E, e também era uma equipe bem talentosa, tá? Inclusive em apenas um ano de treino, pegamos ela com 13 anos, né? Começamos tomando cacete de quem já jogava, sub-12, sub-13. E já no sub-14 a gente conseguiu o título estadual. Também bem de forma surpreendente, aí desbancando algumas equipes que tinham destaque, inclusive já a nível nacional. E a partir de então, eu fui fomentando as categorias menores femininas aqui. Então, as meninas chegavam até os 14 anos, a partir dos 15, elas passavam a treinar com o professor Cláudio. E então, eu sempre tive essa missão de o tempo inteiro estar renovando, né? Então, passei 9 anos nessa função de pegar as menininhas com 9, 10 anos, apresentar o basquete e ir formando sub-12, sub-13, sub-14, até elas começarem a competir nas categorias maiores, né? Nesse meio tempo também, desde 2010, trabalhando, a gente conseguiu montar uma equipe adulta feminina recentemente com as atletas daqui. Inclusive, nós somos tri-vice-campeões estaduais, né? Porque acabamos sempre perdendo os últimos 3 anos ali para Ponta Grossa, que investe bastante no basquete feminino adulto, né? Mas eu tenho bastante orgulho de estar trabalhando com essas meninas. Algumas meninas vêm desde aquela época que eu comecei a dar treino e estão jogando a equipe comigo na equipe adulta agora. E ano passado teve um concurso público aqui em Foz do Iguaçu para técnico esportivo. O professor Lohan Bono, que era de Terra Rica, inclusive você chegou a conversar com ele também, né? Sim, ele foi Um dos grandes... a indicação do Daniel Coxinha, né? Ele Isso. foi a indicação dele para que eu fui perguntar, né? Fui nos dinossauros, nos cabeça, e falei, me indica alguém aí com vocês. Eu não quero falar não, que vocês já são mais conhecidos que nota de 2. Eu quero ver alguém aí fora do radar, alguém para eu conhecer. E, e aí a indicação foi o Lohan. Aí o Lohan que disse que estava atarefado e me indicou você e tamo aí. Então, daí o Lohan veio trabalhar aqui em Foz do Iguaçu. Aí eu tive aí eu acabei passando as equipes sub-12, sub-13, sub-14 para ele treinar. E não passaria se ele não tivesse uma competência bem grande, né? Então acabou que ele assumiu essas categorias e surgiu um espaço no sub-17 masculino, né? Então agora eu estou em todas as fases. Eu estou na iniciação lá no Colégio Três Fronteiras, ainda estou com o sub-12 feminino, tem o sub-17 masculino esse ano, que não deu tempo nem de jogar. A gente participou de um campeonato no Paraguai. Quando ia começar a jogar os campeonatos estaduais, já parou tudo. E a equipe adulta feminina aí, adulta universitária aí que a gente tem que eu estou à frente faz 3 anos com essas meninas aí. E também tínhamos projeto de estar jogando sub-21, sub-23, tentando participar dessas competições aí, mas infelizmente esse ano a gente já não sabe o que vai acontecer daqui em diante, então estamos aguardando para ver o que vai acontecer daí. Esse ano vai ser osso mesmo. Douglas, fala pra gente assim, dá um panorama geral do basquete no Paraná.
base, adulto, feminino, veterano, universitário. Você falou de Ponta Grossa, eu conheço Círculo, conheço alguma coisa assim. Acho que o Paraná, assim como Santa Catarina, são, são modelos a ser seguidos assim pelo Brasil. Eu tive depoimentos aí de Roraima e da Amapá que os caras me confidenciaram, falaram para todo mundo, na verdade, né? Que não tem base, que no final eu pergunto qual é o sonho do treinador para o estado dele. E o sonho dos caras era ter base no estado deles. Então, eu considero assim Paraná um modelo assim, no tempo que eu jogava era tudo Rio e São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas brigando ali no terceiro ali, mas assim, sei lá, de uns 10 anos para cá, Paraná muito forte, Santa Catarina muito forte e dá esse panorama geral aí do estado pra gente, por favor. O basquete no Paraná, atualmente, nas categorias adultas, né, vamos de cima para baixo ali, são 4 ou 5 equipes jogando em nível nacional, né, jogando a segunda divisão da NBB, tivemos esse ano Pato Branco jogando a NBB, né, 2 equipes jogando a LDB, né, então temos bastante investimento agora, recentemente, nas categorias adultas masculinas. Adulto feminino, tá? Tem a equipe de Ponta Grossa que investe pontualmente para as competições, né? Que aproveita algumas meninas mais veteranas, como a Alessandra, né? Fabi Guedes, algumas meninas que são no 3 contra 3, né? Então já não são federadas em São Paulo, jogam profissionalmente 3 contra 3 e vêm jogar aqui esporadicamente aqui no Paraná, né? Elevando bastante o nível da competição. Né? Apesar de elas estarem sempre ganhando todos os campeonatos, eu acredito que para a gente também é importante, né, para poder estar evoluindo as meninas daqui. Mas ainda são poucas equipes. Ano passado foi legal, deu 8 equipes femininas adultas, mas assim, Ponta Grossa acima, umas 3, 4 equipes ali brigando ali no meio ali, que a gente está incluso, né? E 2 ou 3 equipes ali com uma equipe mais caseira, bem amadora, treina bem pouco, né? Mas nenhuma equipe jogando em nível nacional. Nas categorias menores, aí, sub-17, uma equipe masculino, tem excelentes técnicos, muito qualificados, né, no sub-17, então são sempre 12, 13 equipes no sub-17 masculino e o campeonato começa de um jeito, termina de outro, você não sabe quem vai ganhar. É um equilíbrio bem bacana, né? No feminino, nos últimos anos aí, nos últimos 7, 8 anos, houve um domínio aqui de Foz do Iguaçu, né, com o professor Cláudio Lisboa. Então, nessas categorias maiores, 17 anos, 18, grande parte, vamos dizer que 90% das competições foram ganhas por Foz do Iguaçu, que é um trabalho contínuo, né? Mas também existem trabalhos bem legais, bem bacanas, em Londrina, com o Marival, que é o presidente atual da federação, o Toledo também sempre tem equipe competitiva, a Sociedade Thalia, que desde que iniciou o CBC, eles começaram a investir no feminino, né? Que inclusive é uma das poucas equipes no Brasil, inclusive do CBC, que estão investindo bem no feminino, estão montando equipes, estão participando, estão sediando competições, né? Não ficam apenas dependentes de equipes masculinas, né? E Castro tem um trabalho bem interessante. Existem vários trabalhos, se eu esquecer alguns, me desculpem, né? Mas tem uns trabalhos bem bacanas aí nessas categorias. E nas categorias menores, nós temos recentemente Terra Rica, nos últimos 3, 4 anos aí, com o professor Lohan, teve um destaque bem bacana, disputou o Campeonato Brasileiro, foi várias vezes campeão estadual, teve atleta de seleção brasileira, né? Foz, Toledo, Londrina, Castro, Thalia, são equipes que sempre entram e algumas equipes que entram mais pontualmente, dependendo da categoria, né? Mas sempre tendo ali uma média de 6 a 8 equipes nas categorias menores.
né? E interessante que você citou os últimos 10 anos do basquete, aqui do Paraná, a evolução, muito se deve à questão do programa de desenvolvimento do basquete, que foi um programa idealizado pelo professor Elias Rudek, em 2011 ou 2012, se não me engano, ele era auxiliar da Janete na seleção de base, inclusive, e ele sentia muita dificuldade em chegar na hora dos campeonatos brasileiros de seleções e ter as atletas com os fundamentos mínimos para poder estar jogando. Existiam atletas com pouco fundamento, muito talento, a parte física muito apurada, mas na hora de juntar todo mundo virava aquele balaio de gato, né? Cada uma corria para um lado. Aí a ideia, inclusive os 2 primeiros anos foi aqui em Foz do Iguaçu, aproveitando até a estrutura da seleção brasileira adulta que treinou aqui em 2011, 2012, tivemos 2 anos aqui em Foz do Iguaçu para poder padronizar os fundamentos. Não trabalhou nada de pick and roll, de tático, nada. Fundamento. Pezinho para cá, pezinho para lá, mão esquerda, mão direita, saída aberta, saída cruzada. O básico do básico. E teve resultados bem expressivos, tá? Inclusive também no masculino, através do professor Bruno Lopes também, paralelamente ao programa de desenvolvimento, eles também idealizaram os campeonatos sul-brasileiros de seleções para poder preparar as equipes só que a princípio era sub-13 e sub-14, se não me engano, os campeonatos de seleções. Então as equipes chegavam no sub-15 já com uma rodagem bem grande. E através disso aí foi quando o Paraná teve o primeiro título no sub-15 masculino com o professor Bruno Lopes. Foi lá em Curitiba, 2015, 2016, agora desculpa se eu perdi as contas aqui. Teve um título e foi diretamente ligado a isso, porque os meninos tinha sempre 40 meninos treinando desde o sub-13, treinando juntos, sub-13, sub-14, chegou no sub-15, tinha 3, 4 meninos que seriam teoricamente os titulares, machucaram, o outro não pôde por alguma questão ou outra, e ainda assim todos os meninos que estavam lá sabiam a proposta do técnico, e foi quando o Paraná teve esse título no masculino. E no feminino, antes desse programa de desenvolvimento, o Paraná brigava para não cair, né? Inclusive até acompanhei alguns campeonatos de seleções aqui no Paraná, que Palmas, Goiuerê, algumas cidades sediaram, teve aqui em Foz do Iguaçu também. Era sempre brigando ali pelo 5º lugar, entre 5º e 8º ali, brigando para não cair. Desde então, o Paraná sempre esteve entre os 4 do país até o final a suspensão desses campeonatos, né? Então, era para voltar esse ano, acabou que esse ano a gente não sabe se vai retornar, mas acho que o marco da evolução, não só dos atletas, mas principalmente dos técnicos, né, que eu aprendi muito acompanhando, assistindo os técnicos mais experientes dando treino, que é bem diferente de você pegar e ir para um curso de 3, 4 dias numa cidade, aprender ali passivamente, enquanto o técnico joga informação em cima de você, e outra coisa, você tá ali na beira da quadra, de vez em quando você fala, Douglas, trabalha isso aí, corrige aquilo, e acho que esses 2 anos foram para mim também foi a hora que eu abri a cabeça, né? Até porque a minha base foi bem simples, né? Tipo, bem um trabalho global. E no programa de desenvolvimento de seleções, o trabalho é bem analítico, bem detalhado, a progressão pedagógica bem detalhada, e deu resultados fantásticos, né? E acredito que para as gerações de técnicos que vêm aí foi muito produtivo ter essa experiência, né? Eu digo por mim, tá? Alguns técnicos também, quando eu tive a oportunidade de estar à frente dessa seleção de desenvolvimento, alguns técnicos são convidados
né? Quem quiser participar é só participar. Então, ouviu falar, tem programa de desenvolvimento do Paraná em Londrina. É Quem quiser aberto a ir todos os para técnicos, né? Isso é muito legal. Quando eu quem perguntei para o Daniel, porque assim, Santa Catarina eu já sabia que tinha o negócio da trimania, etc. E eu perguntei para o Daniel quando eu fui pedir indicação, eu falei, cara, eu não sei qual é a mágica que o Paraná faz, mas alguma coisa acontece aí. E aí ele me falou, cara, a gente aqui também tem dificuldades financeiras em questão de federação e tal, e aqui quem faz são os técnicos. Aqui todo mundo exatamente, bota a mão na massa, não tem ninguém acomodado, todo mundo trabalha exatamente. firme e forte. É, E aí eu queria dar, legal. dar parabéns mesmo para vocês, porque existe formas de se fazer basquete com dinheiro e existe forma de se fazer basquete sem dinheiro. Por exemplo, o depoimento do Cantuária da Liga Sub-13, né? Abaixo de 13 anos, que eles fazem todo o desenvolvimento, com a garotada de 15, 16 anos apitando, é sensacional. E é custo zero, gratuito. Então eles conseguem ter volume, conseguem ter. E vocês fazendo todo esse trabalho com os técnicos, abrindo o conhecimento, né, de quem tem mais bagagem e tal para os técnicos, é muito louvável e esse é realmente o segredo do Paraná, pelo que você, por tudo que você está me falando também. Uma coisa que foi muito citada nas outras lives, eu não me lembro quem foi o primeiro que falou, mas a segunda foi a Michelle do Mato Grosso do Sul. Primeiro, não sei se foi o cara de Palmas, o Adriano, não sei. Eles falaram que vocês aí em Foz fazem uma clínica anual. E eu já vi isso. Acho que é uma das poucas clínicas que eu ainda não botei a mochila nas costas e fui na minha vida. Mas agora que eu estou mais perto de Foz do que quando eu estava no Rio, e quando tiver de novo, eu faço questão de ir conhecer. E fala um pouco dessa clínica que acontece aí, porque muito, de 12 lives até agora, umas 3 falaram que, quando eu perguntei sobre capacitação, que eu vou entrar nisso daqui a pouco, vou te perguntar, muitos falaram, não, eu fui na clínica em Foz, eu fui na clínica em Foz. Conta para mim aí como é que é essa clínica. Tá, essa clínica surgiu da necessidade da gente poder capacitar os nossos, principalmente os nossos estagiários e professores de Foz do Iguaçu, né? Então, só para poder ter um adendo, né, a esse tema, aqui em Foz do Iguaçu nós temos um projeto chamado Basquete Sem Fronteiras, né? Que esse projeto é um convênio com a Itaipu Nacional e eles dão um aporte para algumas modalidades esportivas aqui e a gente foi foi contemplado com esses valores. E nesses valores a gente tem contratação de técnicos, contratação de estagiários e no plano de trabalho nós temos a obrigação de capacitar esses técnicos. Nós podíamos muito bem trazer apenas no caso, na primeira clínica nós trouxemos o Mariano Marcos, que é auxiliar da seleção Argentina Sub-19, você chegou a conhecer ele ou não? Sim. Teve várias passagens por seleção e é um dos coordenadores da Eneba e didaticamente ele é espetacular. E sem contar que ele mora a 100 quilômetros daqui de Foz do Iguaçu, ele mora em Eldorado. Nós trouxemos ele, seria mais fácil a gente simplesmente trazer ele para capacitar, mas a gente achamos interessante abrir, até por um preço praticamente simbólico, né? Na época foi R$ 80 a clínica e tivemos bastante participação, isso em Acessível, né, cara? 2019. Porque a galera que vai de fora, eu sempre penso isso em clínica, né? Quem vai de fora vai gastar hotel, alimentação. Se a clínica Exatamente. for uma facada, muita gente É, pode deixar de ir, né? pesa para não ir. Ou então Aí aquele esse cara que está ano, começando, saindo da faculdade também. Ser acessível é muito importante. Parabéns de novo. obrigado. E assim, e estruturalmente é bem simples, sabe? Não tem muita coisa, tem uma camiseta e tal, mas acredito que é muita informação. Aí esse ano, em 2020, a gente conseguiu, através de uma parceria com o CREF, nós trouxemos o Demetros, né, que ele teve uma passagem bem legal nas categorias até 19 anos, antes de começar a entrar com as equipes adultas, né? Então, no ano passado, nós trabalhamos o mini basquete até os 13 anos. Esse ano, o foco foi ali entre o 14 e 18, 19 anos, né? Então, Mariano Marcos e o Demetros, eu também tive a oportunidade de dar uma palestra, o professor Cláudio também conseguiu dar algumas palestras,
O professor Cláudio tava, esse ano foi auxiliar da seleção brasileira, sub-14, feminina. Então, foram quatro técnicos palestrando, também por um preço acessível, até porque o patrocínio do CREF fez com que a gente conseguisse pagar o Prolabore do Demetros, então os custos foram bem reduzidos, foi 100, 120 reais por pessoa, e quem veio, quem veio gostou muito do conteúdo, para mim também foi muito produtivo o conteúdo, e a intenção é todo final de janeiro a gente fazer uma clínica aqui em Foz do Iguaçu, ano que vem tentar trazer outros profissionais, né, para poder estar passando esse conhecimento que para nós aqui é muito importante, para nossos estagiários, nossos professores, e também acredito que seja muito importante que o pessoal da região, né, tem bastante participação do pessoal daqui da região, se fortaleça, porque quanto mais basquete tiver aqui perto, melhor pra gente. Mais a gente vai jogar por um custo menor, né? Mas felizmente também vieram alguns técnicos, vieram de Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, veio gente do Paraguai. Então foi muito bacana e tentamos cada vez melhorar as próximas edições daí. Show de bola. Cara, então, você falou sobre muitas cidades que fazem o basquete acontecer aí no Paraná. Aí agora chegou a hora que eu digo, né, para quem você tira o chapéu? Fala para mim o nome das pessoas que fazem o basquete acontecer no Paraná. A gente já mapeou aí que é um movimento dos técnicos, é um interesse muito grande dos técnicos. E para quem você dá moral aí? Para quem você tira o chapéu? Você já falou do Bruno, já falou de uma galera aí. Quem é de Ponta Grossa que faz o basquete acontecer? Você falou Videira, você falou um monte de cidade aí. Fala o nome das pessoas, essas que merecem moral. Aqui, primeiro, acho que destacar. Desculpa, desculpa, só para não deixar. As pessoas também que construíram esse caminho, porque às vezes os caras participaram desse tempo de evolução aí, mas depois, sei lá, aposentou, desistiu, foi fazer outra coisa, filho nasceu, teve que correr atrás de dinheiro de outra forma. Faz Beleza. um bolo legal aí e diz pra gente quem são as pessoas que fizeram esse crescimento do basquete do Paraná, sei lá, de 10, 15 anos para cá. Bacana. No feminino, acho que não tem como não citar o professor Elias Rudek, né, que é de Medianeira. Ele foi bem isso, ele teve que parar para poder abrir uma academia que faz bastante sucesso lá, né, e ele trouxe muita informação das viagens que ele fez pelo mundo aí, para a Europa, viajou para a China, viajou para vários lugares, para várias competições com as seleções brasileiras. E até o Cláudio Lisboa até brincava, né, que isso lá em 2012, 2013, ele falava assim, o Elias está 10 anos à frente da gente, né? E aí a gente não conseguia mensurar o que é 10 anos de basquete. Hoje a gente consegue, a gente até brinca que a gente está quase chegando no nível de conhecimento que ele estava há 10 anos atrás, né? Então é impossível não citar ele, né? E ele, nesse programa de desenvolvimento, aí tem o professor Cláudio Lisboa, aqui de Foz do Iguaçu, que também faz um trabalho, sou até suspeito de falar, porque eu acompanho o trabalho desde o início, então eu sei o quanto ele batalha, o quanto ele estuda para estar sempre evoluindo, né? Não é por acaso que ele ganha os títulos que ele ganha, né? Não é sorte, não é muito trabalho. Nessa leva tem o professor Adilson Novak também, que eu gosto muito do trabalho dele, das ideias dele. Ele é de São José dos Pinhais, hoje ele está trabalhando com a base de São José, trabalhou no Campeonato Brasileiro da CBB, o Campeonato Adulto, que São José participou, ele foi o técnico, e ele trabalhava predominantemente nas categorias femininas quando eu comecei a dar treino. Então é uma pessoa que eu aprendi bastante, perdi bastante para ele também, que isso ensina bastante, né? E também impossível não citar o Marival, que o Marival hoje, não sei como é que ele arranja tempo para fazer as coisas que ele faz, que além de presidente, e um presidente ativo, não é um presidente que deixa as coisas acontecer naturalmente, que corre atrás das coisas, e tanto pela federação como pelo clube dele. Então talvez uma pessoa dos últimos 2 anos que está movimentando o basquete de forma especial.
A Fabiola, Fabiola Vila, de Curitiba, era técnica do Círculo, hoje ela está trabalhando com algumas em outras áreas, né? Não está dando treino diretamente, mas hoje ela é diretora técnica da federação. Ela também, alguns anos atrás, em relação à seleção, eu acho que ela trouxe um conhecimento bem interessante e acredito que o pessoal de Curitiba, inclusive o Coxinha, pode falar. Você falou do Marival, da Fabiola e o Coxinha, que eu sei também que está aí dentro da federação. Os técnicos pegaram a federação na unha, é isso? Isso, mais ou menos isso. Então, Maravilha. então só para essa parte da federação aí, quando o Amarildo Rosa, que era o presidente da federação por 8 anos, acho que ele deu uma cara, tirou a Federação Paranense do buraco de dívida, né? E trouxe o Paraná para outro patamar, outro patamar em relação à administração. Então, e ele teve concorrendo a presidente da CBB, né? Acabou perdendo para o Gui Peixoto. E após o Amarildo sair da administração da federação, entrou um dirigente de clube, né? Só que o dirigente, acho que muito ocupado, ele deixava tudo na mão dos diretores, que eram árbitros também, né? Que fizeram um trabalho bacana dentro do alcance, mas acabou que os técnicos pensaram, acredito que para a federação andar da forma que a gente pensa, que a gente sonha, nós que temos que assumir essa bronca aí, né? E o Marival encabeçou isso aí, sem passar por cima de ninguém, sempre na conversa. A Fabiola estava como diretora técnica, eu fui diretor técnico por 7 meses, né? Infelizmente no meio do ano passado eu tinha assumido mais um padrão no concurso aqui em Foz do Iguaçu, daí eu tava viajando para campeonato sub-14, mexendo em tabela de sub-17, então acho que deu uma misturada. E quando o Coxinha voltou para o Paraná, que ele estava em Joinville, veio para Pato Branco, acho que foi a oportunidade de passar na mão de uma pessoa que tem uma experiência bacana de organização de eventos e então acho que ficou em boas mãos aí a federação, né? Então, logicamente, a diretoria de arbitragem é coordenada pelo Diego Chiconato, né? Que é árbitro nacional, aí árbitro internacional, que apita MBB e faz um trabalho. Muito bom. Exatamente. Acho que ele faz o mesmo trabalho com os árbitros do que a gente faz com nossos atletas, né? Ele briga com os árbitros, ele cobra, ele elogia, ele dá mérito para quem merece. Então, acho que foi uma profissionalização bem grande da arbitragem do Paraná. Também é um diferencial aqui que não acabou com os dinossauros da arbitragem. Então, hoje nós temos, inclusive, os campeonatos. Tem erros, tem briga, Claro, é tudo normal. É que nem basquete. Mas não é por maldade que nem acontecia antigamente, né? Às vezes o cara erra porque errar é humano mesmo. Né? Então, por maldade, por birra, essas coisas, eu acredito que minimizou a quase zero isso aí. Né? Então, elogiar também esse trabalho feito pelo Diego. E os técnicos também não tem como não citar o Saulo, lá ele está em Cambé agora, passou por todos os lugares aqui do Paraná, né, que é o grande dinossaurão, né, o avô de todo mundo, né, tem 80 anos só de basquete, tá brincadeira, mas é por aí. Mas para mim também são duas pessoas, dois técnicos que eu admiro bastante, é o Fábio Pelanda, né, que trabalha hoje no Thalia. Eu tive a oportunidade de estar viajando junto com ele em Campeonato Brasileiro de Seleções. Eu como técnico masculino, 3 dias, 4 dias que a gente passava junto, para foi de um aprendizado bem grande. E gosto muito das ideias também do Coxinha, né, do Daniel Lazier, que
acredito que seja uma unanimidade aí falar das ideias dele aí. E também eu gosto muito a geração mais nova aí, tá? Tem o Arodi de Biporã, que trabalha em Londrina também, o Lohan, tem o Pandorf de Castro, e se eu continuar falando aqui eu vou esquecer de alguém, daí depois vão ficar me Vai cobrando aí. estourar a live. Mas Não, mas, eu... cara, muito legal. Muito legal, assim, dá esperança, né, cara? Ver um estado como Santa Catarina, a massificação do Distrito Federal e o Paraná, que são três modelos diferentes e que dão certo. Então, há esperanças, né, cara? Fala um pouco para mim, assim, além da graduação em Educação Física, das capacitações que você fez ou gostaria de fazer, porque, assim, uma das coisas que fez eu me mudar para a Argentina foi não existir um plano de carreira para o técnico. Ele começa a ser técnico ali, pega o CREF, e aí? Como é que Mais ele nada. faz para chegar a ser técnico da Euroliga, da NBA? Quais são os degraus? Não tem. Você tem que ir sendo técnico de adulto e depois dar uma sorte de pegar uma seleção. É muito política, é muita sorte. E assim, e o plano de carreira que eu encontrei com sedimentado foi vir morar na Argentina, fazer a Escola Nacional de Treinadores, nível 1, nível 2, nível 3, e me capacitar realmente, não ficar com os cursos de final de semana, essas coisas assim que são muito importantes, que são, assim, agregam muito valor ao nosso conhecimento, mas como formação não é uma coisa assim, igual aqui tem as reválidas, né? Você é obrigado a revalidar de 6 em 6 meses, senão você perde o direito. Então, eu queria saber isso. Se você teve conhecimento da Escola Nacional de Treinadores, se você chegou a fazer algum curso, se você sente falta dela e qual é o seu caminho, assim, o que você planeja para a sua carreira, como você gosta de estudar. Fala um pouco sobre capacitação do treinador, por favor. Hoje acredito que, pelo menos eu, sou muito fã da Escola Argentina de Basquete, né? Em 2014, se não me engano, eu e mais uns três loucos aí, pegamos um carro, viajamos 1.400 quilômetros para dentro da Argentina para fazer o campus do Evo o, oi, agora me falhou. O Evo Em Sanches? Tucumã. Não, em Tucumã, tá? Do Fernando Duró. Tá? Então a gente foi Sim. lá, fez o campus do Duró, e aquilo ali a gente olhou, meu, a gente tá vivendo em outro planeta, cara, porque o que os caras estão fazendo aqui Eu, é o eu que a gente tomei essa em sempre... 2011, cara. Eu tomei essa em 2011, foi a primeira vez que eu vim para cá para fazer curso, porque a minha avó é argentina, e foi na beira do pré-olímpico ali. Eu fiquei quase 2 meses aqui e, pô, fiquei em Penharol de Mar del Plata, vendo o treino de Sérgio Hernandes, fazendo um monte de coisa. Eu voltei e falei, cara, eu cheguei a ser técnico de adultos de Liga Nacional, eu não sei nada de basquete. Eu voltei precisando de Complicado. psicólogo, me tratar, porque... E aí foi dali que eu fui construindo a minha vontade de vir para cá de vez, entendeu? Mas continua aí. O que você acha da gente não ter uma escola de treinadores hoje, que a gente até tentou? O que você acha que é Eu, o caminho para a gente resgatar isso aí? eu participei do nível 1 e do nível 2 em Curitiba que teve, né? E assim, não é nem comparado com o nível 1 e nível 2 que tem na Argentina. Em 2011, quando eu estava recém-formado, começando com as competições, teve um curso do Emerson Barbosa. Ele era um técnico de Maringá, e dali foi um tempo para Portugal, passou alguns anos na Espanha, hoje está nos Estados Unidos. E ele praticamente passou para a gente ali o nível 1, e teve um curso em Paranavaí, né, uma cidade do noroeste do estado. Ele praticamente passou o nível 1 da escola espanhola de basquete. E aquilo ali também foi uma coisa que me abriu a cabeça pro basquete detalhado, pro basquete, não pro treinamento global, né? Botar a bola na mão do atleta e falando para ele fazer as coisas e jogo, jogo, jogo. Pro método analítico, que é uma coisa que na Argentina se tem muito. E
Atualmente, o que eu assisto bastante são clínicas argentinas, são os vídeos do YouTube, da Eneba. Já tentei conversar de como fazer aqui em Misiones o curso, mas o curso é no domingo, né? As competições em Misiones funcionam sexta e sábado tem jogo e um domingo por mês, aí tem capacitação, tem revalida, então acabou ficando inviável, porque aqui as competições são de quinta a domingo praticamente toda semana, então não teria como fazer. Mas se tiver uma escola de treinadores, espero que seja mais próxima ou até melhor do que tem na Argentina. E mais para ser melhor, a gente precisa começar agora para ficar melhor daqui 20 anos, né? Porque eles aí estão desde Então, 95 trabalhando dessa desde forma. final dos anos 70 começou a escola de treinadores daqui da Argentina. Mas assim, minha opinião, a gente com material humano muito melhor do que o do argentino. A gente com a obrigatoriedade da graduação em educação física, tendo junto a escola de treinadores, que aqui não tem essa obrigatoriedade da graduação em educação física, eu acho que a gente não vai precisar de tanto tempo. O dia que a gente conseguir sedimentar a escola, mantendo a obrigação da graduação em educação física, com o material humano que a gente tem, eu acho que em 5, 10 anos a gente tira essa diferença deles aqui. É uma opinião totalmente pessoal, assim, uma torcida talvez, mas é o que eu acredito de verdade. O caminho para a gente é mais curto, principalmente pelo material humano e pela questão da graduação em educação física, que ajuda muito, sim. Vou saber. Você teve experiência como técnico de seleção do Paraná em Brasileiro de Seleções? Em brasileiro não, em sul-brasileiro, né? Então, na Sul-brasileiro. verdade, isso, eu acabei sendo auxiliar nas categorias menores, sub-13, sub-14, quando tinha o sul-brasileiro antes do Campeonato Brasileiro. Aí no ano, talvez que era para poder jogar o Campeonato Brasileiro, foi ano que parou, né? Aí demorou mais um pouquinho, aí eu fui auxiliar novamente das categorias menores, até que teve um ano que era para eu ser auxiliar, aí meio que sem querer ali, acho que eu era o técnico, era o Cláudio, e fiquei bem na data dos Jogos Escolares de Juventude, daí tinha outro técnico que não podia, aí tinha os Jogos da Juventude do Paraná, aqui no Paraná, que também era nessa data, aí falou, vai você mesmo, né? Daí foi a minha primeira experiência, que foi em Brusque, conseguimos vencer o campeonato mesmo com uma equipe C, equipe B, equipe C do Paraná ali. E depois acabei ficando sempre com uma categoria como técnico das categorias do naipe feminino, né? Então, para mim foi um aprendizado, esses últimos 3, 4 anos que eu estou à frente das seleções aí, foi um aprendizado bem grande, teve vitórias maravilhosas, teve derrotas doloridas, mas acredito que veio tudo para somar daí a minha experiência, a minha carga como técnico daí. Você falou que o Thalia é um clube do Paraná que costuma ir ao CBC. Tem algum outro que você conhece que costuma ir ao CBC? Que tem essa bala 50 mil ano, 4 mil por mês, para conseguir jogar um campeonato de base nacional? Tem algum outro com essa Na verdade, capacidade? aqui a gente está dividido, assim, entre aspas, em dois tipos de clube, de equipes, né? De filiados da federação, que são os clubes, né? Os clubes desportivos, que são os de Curitiba, que são filiados ao CBC, que é o Thalia, o Círculo, o Duque de Caxias e o Curitibano. Desses, só o Thalia participa no feminino, os outros também participam no masculino, né? E Maringá, também acho que, se não me engano, acabou se filiando, mas é mais a associação deles que entrou em um convênio com o clube da cidade, mas o trabalho é todo feito pela associação. Então, aí são os clubes e o restante são associações que são parceiras das prefeituras, né? Aqui nós temos a ABASF,
que a gente faz toda essa corrida por fora para poder complementar o que a prefeitura não consegue suprir. Em Londrina é a mesma coisa, em Maringá é a mesma coisa, em Ponta Grossa é a mesma coisa, acredito que em poucos conseguem sobreviver. E a gente tenta, nós estamos tentando nos filiar ao CBC, nós procurando algumas alternativas É e para difícil. nós, coça a mão, porque a gente Cara, sabe que então, tem que aí é um crescimento muito grande para nossas equipes, principalmente as femininas, jogar a nível sim. nacional, porque se a gente quer ser o melhor do Brasil algum dia, a gente tem que estar E lá tem que brigando com os jogar melhores contra os do mundo. melhores Tem do que ganhar. Brasil, né? E Claro, com assim, certeza. eu falo muito sobre essa questão do CBC e de não ter o Brasileiro de Seleções, porque eu sou do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro acontece um fenômeno que para mim me incomoda demais, porque se isso acontecesse em outros estados também, a gente ia estar privilegiando, dando oportunidade para quem tem o dinheiro, mas ao mesmo tempo desincentivando o técnico e o clube formador. Por quê? Vamos supor, no Rio de Janeiro tem 3 clubes que costumam ir a todos os campeonatos CBCs. Só que, se existisse o Brasileiro de Seleção, o garoto numa outra cidade do interior, ou de a cidade é muito grande, num bairro mais afastado, ele jogando no clube próximo da casa dele, ele tem mais tempo de estudar, ele come melhor. A violência que é o Rio de Janeiro, ele não fica transitando de um lado para o outro da cidade. Porque o que acontece? Se tivesse o Brasileiro de Seleções, ele podia ser convocado por qualquer clube. Ele tendo mérito, tendo qualidade, ele podia ser convocado por qualquer lugar. O CBC, sendo a classificação por uma questão financeira, se fosse, por exemplo, o campeão ou o vice de cada estado tem a vaga, legal. Aí sim também já seria uma forma de ser mérito. Mas não é. É somente a questão financeira. Então, o que É isso um provoca? campeonato Isso provoca exclusivo, o né? êxodo. O garoto que tem 14 anos, vai fazer 14 anos naquele ano, ele está no clube dele, subiu 13, foi assistindo o campeonato de 13. Ele tem 14 anos, todo mundo quer ele. Aí ele fala, pô, eu vou andar 30 quilômetros dentro da minha cidade, vou pegar 3 horas de trânsito, vou comer mal, pô, risco de violência, vai perder rendimento escolar, porque não tem como. Só essas 6 horas que ele vai perder no trajeto, ele já perde rendimento escolar, perde qualidade de vida. E o pior, esse clube que era um clube formador, desiste, o técnico desanima, e aí fica tudo concentrado nesses 3, e quando, em vez da gente tentar multiplicar, em vez de ter 9, como tem hoje, 9, 10 nas categorias de base, podiam ter 12, 15, e todos com chance de ser convocados e jogar uma competição nacional. Então, na cabeça do garoto, a única oportunidade que ele tem de jogar um campeonato nacional é se transferir. Então, por exemplo, se está ali uma menina do seu clube aí, tem na cabeça dela, pô, eu quero ir ser vista pela técnica da seleção, eu quero jogar um campeonato nacional, ela pode pensar, pô, eu vou sair da equipe do Douglas lá de Foz e vou para o Thalia. E isso, pô, é o seu trabalho, são as sementes que você plantou, não é justo isso ser única e exclusivamente por uma questão financeira, que às vezes não é nem de estrutura, entendeu? E isso, o impacto que isso dá na vida desse adolescente, desse garoto, é muito grande. E isso eu acompanhei nesses 3 últimos anos no Rio de Janeiro, garoto que perderam o ano por causa disso, garoto que foram iludidos pelo canto da sereia que ia ter um dinheirinho pelo menos da passagem, jogou o primeiro jogo, tá preso. E aí ele teve que tirar do bolso, às vezes sem ter, para continuar investindo nesse sonho dele. E ele saiu do clube do lado de casa. Eu acho muito mais nocivo o CBC da forma que é, e quando todo mundo podia brigar para continuar tendo o Campeonato Brasileiro de Seleções, por exemplo, Roraima e Amapá me confidenciaram que não tem base. Se tivesse o Brasileiro de Seleções, como é que não ia ter? Ia chegar lá e ia perder de 200-0? Ia ficar feio. Então é muito cômodo para a federação, sem ter campeonato de base, simplesmente deixa não ter. É só não trabalhar. O cara é rainha da Inglaterra, ele é presidente da federação que não faz nada, por exemplo. Então, o brasileiro de seleções ele é muito importante para muitas coisas.
E esse modelo CVC de ser só no dinheiro, para mim seria válido junto com o brasileiro de seleções. Sem o brasileiro de seleções, eu acho nocivo ao basquete brasileiro. Isso é uma opinião minha. Muita gente concorda, mas não tem coragem de falar. E eu, como agora não devo nada para ninguém, estou aqui, eu posso falar e tentar lutar para o basquete do meu país ser melhor. E é isso, cara. Você acha que isso incentiva? Porque muitos outros estados também falaram, cara, o meu estado aqui que não tinha, por exemplo, Mato Grosso do Sul, não tem nenhum equipe no CBC. Então ninguém, nem masculino nem feminino, tem a oportunidade de jogar um campeonato nacional de base. Isso é muito triste. O que aconteceu é que há 2 anos atrás, quando iniciaram os campeonatos do CBC, não, 3 anos atrás, no feminino, por ter poucas equipes e ser em Curitiba, ser no Thalia, nos permitiram que a gente participasse das competições. Inclusive, em 2018, a gente foi campeão na categoria sub-14, né? Derrotou o Bradesco na final. Foi um campeonato bem, bem bacana, uma geração boa nossa, né? E ano passado já não podia participar como convidado, tinha que se vincular, né? Porque a gente não pode nem ser filiado e receber os benefícios de reforma de quadra, material, né? Tem que vincular, tem que ser uma associação, a gente não é um clube. Né? Se for olhar pelo lado do CBC, o que é o CBC? O CBC é um comitê de clubes. Eles conseguiram uma verba do governo federal, da loteria, que é exclusivo para os clubes, que alguém julgou que o clube social tem esse direito de receber essa verba, ponto final, e eles estão usando para competição. O que não pode é ser a única opção. Né? Então, no caso, a gente vai ter que fazer rifa para conseguir R$4.000 por mês para poder jogar. Ou conseguir um patrocínio, incentivar um projeto para poder jogar e depois ainda pagar algumas coisas, taxa, alimentação. E esse ano a gente até se animou em fazer, em correr atrás de uma forma de poder participar, pelo volume de campeonatos que tem somente no naipe feminino. Porque o masculino, a gente ainda consegue jogar aqui dentro do estado bastante. Já estava com viagem, já estava ajeitando as coisas para poder jogar na Argentina, fazer amistoso, em Eldorado, em Pousadas, nos locais mais próximos, e tem campeonato o ano inteiro no masculino. Então acredito que não tenha tanta, não seja pelo menos aqui no Paraná não é esse o grande porém, né? Mas no feminino é uma necessidade bem grande, porque para a gente fazer um jogo bom hoje no Paraná, a gente tem que andar 500 quilômetros, a gente tem que ir para Londrina, para Curitiba, para poder fazer um jogo competitivo, então de viagem é 9, 10 horas de viagem para poder jogar uma etapa do campeonato estadual, porque a gente está muito afastada dos outros locais aqui no Paraná, né? A gente está muito a oeste aqui do Paraná. E acredito que o grande porém também é a questão da seleção brasileira, que os atletas precisam ser vistos, né? Não são vistos. Tá? Precisam ser em loco, né? E isso não acontece porque não estão os melhores do estado lá. Estão ou alguns dos melhores, ou vou dar um exemplo aqui. Hoje, no último, teve um camp da Nike, se não me engano. Ano passado não tinha nenhum atleta do Paraná no camp da FIBA, ano retrasado. Ano passado tinha 4 atletas do Paraná ali no camp da Nike. Esses atletas saíram aqui do Paraná e foram para São Paulo. Então acho que eles aprenderam a jogar em 2 meses lá e foram chamados para poder participar. Né? Não desmerecendo o trabalho do pessoal de São Paulo, que a gente sabe onde eles estão, são lugares fantásticos, né? Mas não é justo com quem está trabalhando também com a base. Tá? Então acho que eu estou reforçando o que você diz aí. Acho bem interessante esse ponto aí. Concordo. Agora vamos entrar na parte do Douglas, já que a gente já tem mais uns 5 minutinhos aí. A sua filosofia de jogo ideal, tá? Não estou falando assim, você vai jogar contra o campeão da LBF com as suas meninas sub-19 aí, e aí tu vai botar a bola debaixo do braço, usar as faltas, não.
jogando de igual para igual, com um elenco que você escolheu da 4 a 15, como é que você gosta de botar o seu time em quadra? Em questão de filosofia de jogo mesmo. Como é que você gosta de botar o seu time em quadra? Defesa, ataque? Olha, eu gosto de. Na verdade, sou apaixonado por defesa, né? Seja ela a quadra inteira, ou seja ela as leituras de meia quadra ali, né? As ajudas, as coberturas, as rotações. E então eu gosto de quem defende, né? Até falo quando as meninas estão pequenininhas, com 9, 10 anos, ó, pra jogar basquete tem que gostar de correr, tem que gostar de defender. Então, às vezes, a menina não sabe nem segurar a bola, mas ela tá na quadra porque ela defende. Então, a deficiência dela com a bola, ela compensa no vigor da defesa. Então, primeiro, tem que defender. Se a pessoa tem vontade, tem força física para defender, depois de ensinar ela a atacar, acho que acredito que é mais simples do que pegar alguém que não gosta de defender, que gosta de bater bola, meio das pernas e não produz nada na defesa. Mas assim, a gente sempre trabalhou aqui com o que tinha. Eu nunca pude escolher o que eu tenho. Ah, eu quero uma pivô, uma ala, uma armadora, Mas tu beleza. faz, pô. Não, então, é o que eu tenho. Então, tem uma geração 99, das meninas que nasceram em 99, eram meninas muito, gostavam muito de treinar, fisicamente não tão boas, mas treinavam pra cacete. A equipe 2001 era muito alta. Nós tínhamos 5, 6 meninas ali com Tem as um time de safras, 12, que né? era quase Você o meu tamanho. vai se adequar às suas safras, né? E o 2004, que é uma geração que foi campeã brasileira, a gente tem 2, 3 meninas mais altas e o resto é um monte de menina pequenininha que gosta de correr, e marcar e pular na bola e gosta de treinar. Então, a gente tem que se adaptar com o que tem, não adianta eu querer inventar. Eu acho que é, eu acho que é interessante também, é produtivo para mim, né? Eu tenho que estar me Claro, é adaptando bom. ao que eu tenho, né? É Para poder bom para o tirar o melhor técnico dos estar em atletas daí. desenvolvimento. Mas eu gosto, mas tem que Douglas, defender, tem que defender. é isso aí. Para terminar, qual é o seu sonho para o basquete do seu estado e para o basquete do Brasil? Basquete do meu estado, acredito que seja trabalhar em paz, sabe? Você ter a paz de trabalhar, né? A paz financeira, a paz de saber o que você vai ter lá para frente, né? Então, muitas vezes você viaja contando as moedinhas e às vezes ultimamente você tem que estar correndo atrás das coisas para poder sediar um treino de seleção. Esse ano, inclusive, tem um projeto que foi pré-aprovado pelo governo do estado, que foi feito aqui pela federação, para o governo do estado custear esse treino de seleção. Então, traria uma paz para a gente que a gente estaria preocupado só em dar treino, não preocupado em dar treino, em almoço para o atleta. E no Brasil, eu espero que todo mundo tenha oportunidade de crescer, né? Porque esses últimos dias aí foi bacana, porque ontem eu estava assistindo lá a live do Flávio Davis e vendo como é que o Flávio Davis trabalha. Em circunstâncias normais a gente não teria essa oportunidade. Então, e acho que esse sentimento que eu tenho é o mesmo que muitas pessoas até que estão iniciando. Já tenho 2009, já tenho 11 anos de formado e 15 anos como técnico de basquete, né? E praticamente toda vez que eu entro nessas clínicas, eu estudo, não sei nada, né? Eu vejo que eu não sei nada mesmo. E eu tenho muito a melhorar. Então acho que meu sonho é que todo mundo tenha acesso à informação e acesso à estrutura, que o basquete seja um direito de todos os profissionais, né? Não estou dizendo nem dos atletas aqui agora, estou falando dos técnicos de basquete, porque onde tiver um técnico de basquete vai ter 12, 20, 30, 40, 50 crianças jogando basquete. Né? Então, Douglas, 10 segundos, cara. 9. Muito obrigado. Tamo um junto. abraço.